Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo é para fazer a correção da atividade 3.10, né? Que foi uma atividade de tensão devido à flexão. Então, a atividade ela falava assim, ó. Considerando a estrutura abaixo e sua respectiva seção transversal, né? Calcule a tensão máxima devido à flexão e a tensão máxima devido ao esforço cortante, né? Então, a estrutura era uma estrutura biapoiada, que eu tinha um apoio fixo, aqui eu tinha um apoio móvel, né? Eu tinha dois carregamentos, um carregamento concentrado de 12 e um carregamento uniformemente distribuído de 7 kN por metro, né? A seção transversal era uma seção transversal em C, com 50 centímetros de altura e 30 centímetros aqui na base, né? Eu ainda deixei no enunciado, não está aqui, mas deixei no enunciado, uma sugestão de orientação do eixo Y', Z', né? E também uma sugestão de divisão dessa área composta aqui, ó, em A1, depois A2 e aqui embaixo A3, para cálculo das características geométricas da peça. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o cálculo do centro de gravidade, né? Então, por simetria, no eixo Y aqui, né, na direção Y, eu já tenho o Y de CG igual a 25 centímetros. Na direção de Z, né, eu preferi nem fazer o cálculo de Z de CG, deixei orientado aqui um Z de CG, porque ele não vai fazer diferença para cálculo de tensões máximas, tá bom? Bom, então o próximo passo é cálculo da inércia, né? Então, para a inércia, nós vamos ter que usar a teoria dos eixos paralelos, né? Então vai ser a inércia vezes a área vezes a distância ao quadrado aqui, né? Dividir em três peças e chamei de IZ1, IZ2 e IZ3, né? Então, para cálculo de IZ1, então para a área A1 aqui, né? É em relação ao CG, né? Que está aqui no meio, né? Bom, então vai ser base, que é de 30, vezes a altura de 5 ao cubo sobre 12, 30 vezes 5 ao cubo sobre 12, mais a área, que é 30 vezes 5, vezes a distância ao quadrado, né? Essa distância é a distância do CG até o centroide da área 1, né? Então, vai ser essa distância de 22,5. Perceba que para a área 1 e para a área 3, ó, eu tenho o mesmo valor de y e eu tenho a mesma área. Então, eu falei aqui ó, que IZ1 e IZ3 eles são iguais, tá bom? Então, eu tenho aqui o cálculo de IZ1, 76, 250 centímetros a quarta. Bom, então me resta ainda fazer o cálculo de IZ2, dessa área aqui do meio, né? Então, a base é de 5 vezes a altura de 40, então 5 vezes 40 ao cubo sobre 12, vezes a área. Agora, a distância, perceba que o centroide da figura A2, na direção de Y, né, para CG, é zero, né, é nulo. Então, eu não tenho essa distância. Então, por isso que aqui eu tenho zero ao quadrado, né? Então, a inércia da área 2 vai ser só 5 vezes 40 ao cubo sobre 12. Eu tenho aqui minha resposta. Então, eu tenho duas vezes porque é da área A1 e da área A3, mais a inércia da área 2. Eu tenho, então, aqui a inércia da minha peça composta, beleza? Então, isso aqui é IZ, tá? Então, aqui está parecendo igual, mas isso aqui é I2, isso aqui é IZ. Bom, então o próximo passo é eu calcular o momento estático. O momento estático ele vai ser YdA, né? Integral de YdA. Para áreas bem definidas, como eu tenho aqui, eu posso substituir pela somatória de YI e AI, né? Então, para cálculo de momento estático, a gente vai calcular só na região mais solicitada, né? Então, o que vai gerar um momento estático maior. Isso porque no enunciado eu peço só as tensões máximas, né, de cortante. Então, a região que vai me gerar um momento estático maior, né, vai ser na região central, na região de CG. Então, eu chamei aqui de a gente tem que considerar toda a área abaixo dessa região que eu estou calculando o momento estático, né? Então, eu dividi aqui em duas áreas. O A2', chamei de A2' para a gente não confundir com o A2, lá do cálculo de CG, e aqui embaixo de A3, tá? Então, o YI vai ser a distância, né, da região que eu estou calculando, na direção de Y, até o centroide da peça, né, da área que eu estou considerando. Então, eu tenho Y1 aqui, e depois eu tenho um Y2 para área A3. Bom, então, YI vezes a linha 2 mais Y2 vezes A3. Isso de acordo com as nomenclaturas que eu dei aqui, tá?
Bom, então o momento estático vai ficar 10, que é essa distância aqui, vezes a área 2, mais 22,5 vezes a área 3. Beleza? Tem então aqui o cálculo do momento estático. Próximo passo, então, é fazer cálculo de reações de apoio. Isso aqui a gente já fez bastante, né? Então, acho que vocês não vão ter nenhuma dúvida. Mas cheguei aqui, então, com VA igual a 15,33, com VB 24,67 e HA igual a 0, né? Então, aplicando as respostas aqui, se ficou alguma dúvida, eu posso fazer de novo, somatório de forças na vertical. Então, 15,33 mais 24,67 tem que ser igual a 12 mais 7 vezes 4, que vai dar 28. Então, isso tem que dar zero. A somatória de momentos em relação a qualquer ponto aqui tem que dar zero. Então, eu posso pegar aqui o ponto B, fazer a somatória de momento em relação ao ponto B, tem que dar zero. Posso pegar aqui criar um ponto C, aqui na extremidade direita, fazer a somatória de momentos, isso também tem que dar zero. Mas eu acho que isso a gente já trabalhou bastante, tá? Bom, então, aí eu vou para os diagramas, então. Então, para diagrama de normal, eu não tenho normal aqui, né? Então, ela é nula em qualquer seção aqui, né? Aí eu vou para diagrama de cortante. Para diagrama de cortante, sempre que tiver alguma variação de cortante, eu tenho que buscar um ponto, né, para fazer cálculo de cortante. Então, ó, vou começar da extremidade esquerda aqui, ó. Então, eu vou fazer um corte nessa seção aqui, ó, e olhar para a esquerda, né? Quando eu olho para a esquerda, só me aparece 15,33. Esse 15,33 ele está tentando girar no sentido horário, né? Então vai aparecer aqui, ó, positivo, horário então é positivo, 15,33 é a cortante em kilonewtons, né? Então gerei um ponto aqui, ó, 15,33. Vou pegar aqui a extremidade direita, o final da peça, né? Quando eu corto aqui, ó, e olho para a direita, vai aparecer só um pedacinho desse carregamento. Só um pedacinho, lembra daquela questão do limite, né? Eu estou pegando no limite da barra, então não vai aparecer carregamento, como se não tivesse, né? Então, como não tem nenhuma concentrada aqui, isso aqui vai dar zero. Então já tem dois pontos, o 15,33 e aqui zero. Aqui eu sei que vai aparecer um salto de 24 e aqui eu sei que vai aparecer um salto de 12, né? E no restante ele vai variar de forma linear porque eu tenho um carregamento uniformemente distribuído, tá? Então, o próximo ponto que eu vou pegar vai ser aqui, ó. Então, eu vou cortar aqui e vou olhar para a esquerda, por exemplo. Eu posso olhar para qualquer lado, né? Para a esquerda ou para a direita tem que dar a mesma coisa. Então, quando eu olho para a esquerda, vai aparecer, ó, 15,33 tentando girar o horário. E no sentido anti-horário, eu vou ter 7, que é o carregamento aqui, ó, vezes 1,5, que é essa distância. Então, 15,33 menos 7 vezes 1,5 vai dar 4,83. Então, esse valor ainda é positivo aqui. Quando eu pego um pouquinho depois do 12, ou seja, eu corto aqui, ó, e olho para a esquerda ou para a direita, não importa, eu vou olhar para a esquerda aqui, então vai ficar 15,33 positivo, aí menos 7 vezes 1,5, menos 12. Aí vai me aparecer aqui 7,17 negativo. Então, essa diferença aqui, ó, 7,17 e 4,83, vai gerar esse salto aqui de 12. E assim por diante, né? Pego exatamente antes do carregamento de 24, vai me gerar esse valor de 17. Pego imediatamente depois do valor de 24, vai me gerar esse valor de 7. Esse salto aqui, ó, 17,67 mais 7, vai dar os 24,67. Enfim. E aí depois, por último, o diagrama de momento, né? Então, o diagrama de momento, a gente vai buscar os valores extremos, né? Ó, então, na extremidade da barra, então, se eu corto aqui e olho para a esquerda, não tem um braço de alavanca, então vai dar zero. Se eu corto aqui e olho para a direita, não tem um braço de alavanca de novo, então vai dar zero. E aí, cortei aqui, ó, e olhei para a direita, vai ser 7 vezes 1, isso aqui é 1 metro, né? 7 vezes 1 vezes o braço de alavanca, então vai ser meio, então 7 vezes meio vai dar os 3,5, gerei um valor aqui, ó. E aí posso cortar aqui, ó, e olhar para a esquerda, faço a somatória de momento, vou gerar um outro ponto, né? De 15,12. Então o valor de momento aqui nesse ponto. E aí eu sei que isso aqui vai ser uma parábola, né? Vai ter esse comportamento aqui de uma equação de segundo grau, porque aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, uma variação linear, e aqui eu sei que é linear porque o carregamento é um carregamento uniformemente distribuído.
Então, lembra daquela aula que a gente falou de equações diferenciais, né? Que a derivada do momento vai dar a cortante e a derivada da cortante vai dar o próprio carregamento? Então, é por isso que eu sei que o comportamento desse diagrama de momento é esse e o comportamento do diagrama de cortante vai ser esse aqui. Bom, então, chegando próximo do final do exercício, né? Vamos então para o cálculo da tensão máxima devido à fricção. A tensão máxima vai ser mais ou menos mz sobre z vezes mais ou menos y, né? Então, primeiro eu tenho que descobrir o sinal de mz. Ora, o maior valor de mz aqui, ó, é 15.12. 15.12 ele está tracionando a parte inferior, né? Da seção. A parte inferior da seção, ó, lembra, essa aqui é a convenção de orientação, ó. Então, para baixo, y positivo, para a esquerda, z positivo. Então, se ele está tracionando a parte de baixo da seção, regra da mão direita, ó, ele está tracionando a parte de baixo, então ele está tracionando a parte positiva. Se ele está tracionando a parte positiva de y, o momento também é positivo. Então, o momento em z, ó, ele é representado assim, ó, e ele também é positivo. Bom, então eu sei que o momento é positivo e y, né? Qual que é o sinal de y? Bom, o sinal de y ele pode variar. Eu vou ter, na minha seção, né? Quando a viga ela é flexionada, eu vou ter tração embaixo e compressão em cima, nesse caso, né? Então, o y, na parte de baixo, ele vai ser positivo de 25 e na parte de cima ele vai ser negativo também de 25, né? Para os dois casos eu tenho um momento positivo de 15,12. E aí eu apliquei na equação, né? Substituí o valor do momento, substituí o valor da inércia e substituí o valor do z aqui, positivo e negativo. Aqui eu só tenho uma correção de unidade, porque aqui eu tenho kN vezes metro, né? E a gente está trabalhando com y em centímetro, com a inércia em centímetro, então eu multipliquei esse momento aqui por 100 para passar também para centímetro, né? E aí aqui eu tenho então as minhas respostas. 0,21 kN por centímetro quadrado positivo, então vai ser a tensão máxima de tração, e depois a tensão máxima de compressão, mesmo valor mais negativo. E aí, por último, eu tenho a tensão máxima devido ao esforço cortante, né? Então, a equação é essa aqui. Como a gente está buscando valores máximos de tensão, de corte, eu peguei a cortante máxima e o momento estático também máximo, né? Bom, o valor de cortante máximo, ó, então eu tenho um valor de 15 aqui, eu tenho um salto aqui de 12, eu tenho um salto aqui de 24, mas a seção de corte que é mais solicitada é imediatamente à esquerda do valor de 24,67. Imediatamente então à esquerda, ó, eu tenho um valor de 17,67. Esse valor é negativo, 17,67. Mas lembra quando a gente definiu essa equação aqui, quando a gente encontrou ela por dedução, né? Esse valor, na verdade, de cortante é na seção longitudinal e depois a gente admitiu que a tensão na seção longitudinal é a mesma que na seção transversal, né? Então não faz muito sentido a gente adotar um sinal aqui de menos ou mais, afinal de contas é uma tensão de cortante, né? Então não está sendo comprimido nem tracionado. Então isso aqui eu deixei em módulo, preferi deixar em módulo, mas não tem problema deixar o sinal, tá? Não está errado. Então só substituir valores aqui, ó, para maior valor de cortante, né? O valor de B é o valor da espessura da seção transversal na região que eu calculei o momento estático. Então lembrando lá, ó, do cálculo do momento estático, eu peguei nessa região 1 aqui, ó. Então a largura, né? A espessura aqui dessa peça nessa região que eu calculei o momento estático é de 5 centímetros, né? Então por isso que aqui eu substituí por 5, né? Aqui o valor do momento estático calculado, aqui o valor do IZ calculado. Então assim eu tenho a tensão de corte, né, aproximado aqui deu 0,08 alguma coisa, 87, alguma coisa assim, aproximei para 0,09, então eu tenho tensão de corte máxima. E assim a gente encerra esse conteúdo. Qualquer dúvida, pessoal, a gente vai tirando lá pelo grupo do WhatsApp, tá? Até mais, um abraço.